Fala galerinha, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre vértice, tá? Ponto de máximo e mínimo de uma função quadrática, função polinomial do segundo grau. Assunto que aparece bastante aí quando vem esse tópico nas nossas provas, tá? Só não se esquece de antes se inscrever no nosso canal e curtir a nossa página. Se tiver em dúvida em relação a alguma coisa anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição das aulas anteriores, falando de Bhaskara, falando do discriminante também, tá ok? Então bora lá para a nossa aula, tá legal? Então primeiro a gente vai falar sobre concavidade, tá? Porque está diretamente ligado a essa parte de vértice, tá ok? Então a gente já sabe o que é a concavidade da parábola. Ela pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Quem vai determinar isso vai ser o A, o cara que está coladinho ali no x quadrado, tá bom? Então eu tenho a função aqui, ó, f de x, ax quadrado mais bx mais c. Lembrando que esse A sempre vai ser diferente de zero. Então você só tem duas possibilidades para ele. Ou é positivo ou é negativo, tá bom? Então bora ver o seguinte aqui, ó. Sempre que o A for positivo, concavidade voltado para cima. O objetivo aqui é o vértice, mas bora colocar todos os pontos importantes aqui para você ter um ensino completo, tá legal? Então a gente tem o seguinte, aonde toca o eixo x? Seriam as raízes aqui, ó. Então eu tenho x1 e x2, que você acha ali pela fórmula de Bhaskara, tem outros métodos também, como a gente já mostrou no vídeo. E a gente tem o seguinte, esse ponto onde toca o eixo y, que é o termo independente, que é o C. Legal, galera? Se eu for olhar para essa parábola, eu tenho o seguinte, bora botar uma outra coisa. Eu tenho pontos sobre essa parábola, você concorda? Isso é um ponto, isso aqui é um ponto, e isso daqui também é um ponto da parábola. Legal? Agora, olha só, galera, esse ponto bem aqui que eu estou fazendo. Não pertence à parábola? Repara que não existe ponto abaixo dele. Qualquer ponto abaixo dele não pertence a essa parábola. Então esse é o menor ponto que você vai ter na parábola. Então a gente fala que ela tem um ponto mínimo, tá bom? Então olha só, sempre que a concavidade for voltada para cima, ela vai ter um ponto mínimo. E esse ponto mínimo nós chamamos de vértice. Tá ok? Como ele é um ponto, ele tem coordenadas. Tem coordenadas tanto em x quanto em y. Coordenada do x, x do vértice. Coordenada do y, você vai ter aqui o y do vértice. Tá ok? Então é isso aqui que é importante para a gente. Ó. Então, y do vértice, x do vértice. E esse ponto aqui é o ponto mínimo sempre que a concavidade for voltada para cima. Legal? Mesma coisa ao contrário. Ó. O A ele pode ser negativo. Se o A for negativo, concavidade voltado para baixo, tá bom? Você tem aqui os pontos importantes que tocam aqui o eixo x, que seriam as raízes, x1 e x2. Aqui é onde toca o y, que seria o C, beleza? E a mesma coisa, olha só. Se eu for fazer pontos sobre essa parábola, opa, bota aqui. Olha, eu tenho vários pontos aqui sobre a parábola, tá ok? E repara que eu tenho um ponto especial, que é esse ponto bem aqui, ó, lá em cima. Repara que eu não tenho pontos acima dele pertencentes a essa parábola. Então a gente fala que esse ponto é o ponto máximo dessa parábola, tá bom? Então se a concavidade for voltada para baixo, o ponto ele é máximo. E aí é o vértice, legal? Então se é um ponto, tem coordenadas aqui no x, que é o x do vértice, e coordenadas no y, que é o y do vértice, tá ok? Então são pontos extremamente importantes aqui pra gente, tá legal? Então olha só, concavidade para cima, ponto mínimo, concavidade para baixo, aqui o vértice, ó, ponto máximo, tá? Então é sempre o contrário, tudo bem? O A é positivo, concavidade para cima, ponto mínimo, o A é negativo, concavidade para baixo, ponto é máximo. Tem como a gente achar esses pontos? Com certeza, são pontos muito importantes. Então olha só, coordenadas do vértice, tá? Então eu posso achar o seguinte, o x do vértice é menos b sobre 2a. E eu tenho uma outra relação importante, que é a média aritmética das raízes, tá ok? Tem questão que só sai por essa parte aí, tá ok? Então, ó, se eu somar e dividir por 2, fazer a média, também vai dar o x do vértice, legal? E o y do vértice menos delta sobre 4a, beleza? Lembrando que o delta ali, b² menos 4ac. Legal?
Então, bora ver aqui na prática isso daqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa função aqui, x² menos 8x mais 15, tá? O objetivo, se for achar o seguinte, olha, acha aí o x do vértice e o y do vértice. Pronto, é só jogar na fórmula direto. A gente vai fazer algo a mais aqui, a gente vai achar também as raízes, porque eu quero mostrar uma coisa para você. Mas se na minha questão pedir só x e y do vértice, usa direto a fórmula, pronto, acabou, tá bom? Então, bora fazer o seguinte aqui, ó. A é igual a 1, B é igual a menos 8 e C é igual a 15, tá bom? Pode fazer por soma e produto também, como eu já ensinei, tá ok? Se tiver dúvida, o link está na descrição abaixo aqui sobre isso. Então, bora achar o seguinte. O delta eu vou fazer aqui separado, que nós iremos usar o delta, né? Vou deixar ele bem aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Delta 8 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então aqui a gente pode fazer mais rapidinho, né? Aqui vai dar 64 menos 60. O delta deu 4. Então pronto, ó, já sei o valor de delta. Legal? E aqui eu posso achar o valor das raízes, né? Então só lembrando lá que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a pra gente. Então bora colocar aqui. Menos b menos 8 mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, esse x vai ser igual a 8 mais ou menos 2 sobre 2, tá? Um se faz negativo e outro se faz positivo, né? Então, x1 aqui e x2. 8 menos 2 sobre 2 e 8 mais 2 sobre 2. Aqui vai dar 6 sobre 2, que é 3. E aqui vai dar 10 sobre 2, que é 5. Então, as raízes aqui seriam 3 e 5, tá bom? Então, a priori, para montar esse gráfico, a concavidade é para baixo ou é para cima? A concavidade é para cima porque o a ele é positivo. Aonde é que toca o y? O y ele toca no c, que é o 15, que é o termo independente, tá ok? Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte, concavidade voltado para cima, onde ele toca no 3 e no 5, que são as raízes aqui no x, e ali, ó, fiz a concavidade, e bem aqui no 15. Pronto, já tenho esses pontos aí. O que eu queria mostrar para você? Olha só, a gente fala que o x do vértice também é o eixo de simetria, tá? O que isso quer dizer? Que está exatamente ao meio. Então, esse carinha aqui, ó, ele vai cortar a parábola em 2 pontos exatamente iguais, tá? Então, ele vai dividir ela ao meio. Então, por exemplo, ó, eu não tenho o 3 e o 5. Qual é o número que está entre 3 e 5? 4. Então, o x do vértice aqui é 4. Isso é importante para algumas questões. Ou, como eu falei, ó, você faz a média aritmética. Isso aqui, ó. x1 mais x2, 3 mais 5, dividido por 2. Aqui vai dar 8 por 2, que vai dar 4. Repara que dá certinho. E se eu quiser saber o y do vértice, eu posso substituir 4 na função. Tá ok? Isso se você tiver as raízes, ou se ele der alguma coisa, ó, te deu o vértice e uma outra raiz. Quanto equivale a outra raiz que você vai ter? É dessa forma que você vai fazer. Mas se ele pedir só o vértice especificamente, tá, galera? Eu vou apagar aqui, aí você usa só a fórmula mesmo, tá bom? Mas isso que eu fiz aqui é muito importante para você saber, dependendo da questão que ele der para você, tá? Então, e aí você tem um gráfico completo também, né? Você tem a construção desse gráfico aí completinho. Então, bora lá. Então, bora usar a fórmula agora, né? Então, tem o seguinte aqui, ó. X do vértice. X do vértice menos b sobre 2a, que é o objetivo da aula, tá? Menos b sobre 2a, menos 8, 2 vezes 1. Menos com menos aqui vai dar mais sobre 2. 8 por 2 vai dar 4. Então, x do vértice é 4. Beleza? Então, deixa eu dar uma apagadinha ali também. Então, x do vértice ali seria 4. Bora achar o y do vértice. Y do vértice, tá?
Sempre que ele pedir o ponto máximo ou mínimo da função, é o y do vértice que ele quer que você calcule. Menos delta sobre 4a. Eu vou logo te falar o seguinte, na maioria das questões ele pede até o y do vértice. Não sei se por conta do delta, né, ou por conta da função em si mesmo, para dar um pouquinho mais de trabalho para você. Menos delta, o delta a gente calculou bem aqui, ó. Dividido por 4 vezes a. Então, opa, 4 vezes 1 ali, botei menos 1, né? Só uma borrachinha ali. Pronto. Aqui vai dar, ó, 4 dividido para 4 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar menos 1. Tá? Então, o y do vértice é igual a menos 1. Pronto. Então, olha só. Eu tenho as coordenadas do vértice que você vai ter, tá? Então, olha só, o vértice. Aqui você tem o x do vértice, que vale quanto? 4. E o y do vértice, que vale quanto? Menos 1. E aí você tem um gráfico completinho, não só com o vértice, né? Você tem as raízes ali. Você tem o ponto onde intersecta o eixo das ordenadas também. Legal? Beleza. Bora lá fazer uma questãozinha aqui, ó. Então tente fazer aqui rapidinho, aí a gente faz uma mais contextualizada, tá? Então tente fazer aí. Dada a função, você tem a função aqui, qual é a soma das coordenadas do vértice da parábola representado por ela? Beleza, então olha só. A é 1, B é 10 e C é 9. Legal? Para calcular o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2 vezes 1. Então, isso aqui vai dar menos 5. Então, o x do vértice é menos 5. Legal? Y do vértice, preciso do delta, tá? Tem gente que já faz tudo aqui dentro, vou fazer separado o deltinha aqui. B quadrado, 4ac. B quadrado é 10 menos 4 vezes 1 vezes 9. Aqui vai dar 100 menos... Aí aqui vai dar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, delta vai dar 64. Menos delta sobre 4a. Então, aqui é o seguinte. Menos o valor de delta... 4 vezes o valor de A, que é 1. Tá bom? Então, y do vértice é 64 para 4 vai dar 16. Negativo, né? Pronto. X do vértice, menos 5. Y do vértice, menos 16. Aí ele quer a soma, né? Ele quer x do vértice mais y do vértice. Então, ele quer menos 5 mais menos 16. Mais com menos dá menos, né? Sinais iguais, você soma e conserva o sinal. 16 mais 5 vai dar 21. Conserva o sinal, menos 21. Então, aqui o gabarito seria a letra A. Beleza, galera? Deu para entender? Agora fazer uma aqui contextualizada, tá? O professor ele botou um textão ali, até para a gente diferenciar quando é x e y do vértice que ele vai cobrar para você. Tá bom? Então, bora lá. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dado pela expressão, aí você tem a função aí, em que H representa as horas do dia, sabendo-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius, com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a estufa do interior, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Olha só, ele quer a temperatura máxima. Você pode estar confundindo, professor, é x ou y do vértice. Para você não confundir, lógico, ele te deu aqui a temperatura, ó, e te deu aqui a altura. A função genérica é assim, como a gente mostrou ali. y(ax² mais bx mais c. Correto? É só você ver quem está no lugar se você tiver alguma dúvida. Por exemplo, aqui, ó. Eu não quero a temperatura máxima. A temperatura não é esse cara?
Aqui na forma genérica, a temperatura está no lugar do x ou do y? Está no lugar do y, professor. Então é o y do vértice que ele quer. Tudo bem? Qual é o tempo necessário para que a temperatura seja máxima? Então o tempo necessário já seria o h aqui, ó. Aí já estaria no lugar do x. Tá? Então basta você ver quem está no lugar da forma genérica. Quem está no lugar do x, quem está no lugar do y. Aí vai ser o x do vértice ou o y do vértice. Aí você não erra mais isso, tá bom? Então essa dica aí é bem maneira. Então bora lá aqui, ó. Eu sei o seguinte, eu sei que o A é menos 1, eu sei que o B é 22 e eu sei que o C é menos 85. E aí tem várias formas de fazer, tá, galera? Mas eu vou fazer do jeito aqui que a gente está vendo, utilizando x e y do vértice. Como é o y do vértice, eu preciso do delta. E quadrado 4ac. Delta aqui, b ao quadrado vai ser 22 ao quadrado, 4 vezes a vezes c, menos 85. 22 ao quadrado, 2 ao quadrado aqui dá 4, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. E 2 ao quadrado aqui dá 4. 484. Menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos. 4 vezes 5, aqui vai dar 20. 40 é boa, né? 4 vezes 5 vai dar 20, vem 2. 4 vezes 8 vai dar 32, 33, 34. Então pronto. Beleza? Então esse delta bem aqui vai ser igual a 484 menos 340, dá 144, certinho. Beleza? Então, y do vértice menos delta sobre 4a. Menos o delta. Quanto é que vale o delta? O delta vale 144. 4 vezes o a, que é menos 1. Vou só ajeitar aqui. 144 dividido por menos 4. Menos com menos vai dar mais. 144 dividido por 4, 14 por 4 vai dar 3, né? Aí vai 2, 24 por 4 vai dar 6, 36, tá? Então pronto, ó, o y do vértice vale 36, que é o tempo ali, né? A temperatura ali, né? Então bora ver o t. Onde é que está o 36 aqui? 36 está aqui nesse intervalo. Entre 30 e 43. Então é alto. Alto aqui seria a letra D de dado, tá? Repara que foi só o vértice aí que a gente viu a parte do y, né? Mas a gente teve que interpretar a questão, tá bom? Que muitas vezes é a parte mais difícil até da questão, tá? Então espero que você tenha entendido. Não se esquece de se inscrever e curtir aqui, tudo bem? E eu aguardo você nos próximos vídeos, tá ok? Tchau, tchau. Fique com Deus.